Boas noites. Então, na noite de hoje, como rotineiramente estamos fazendo, iniciamos nosso encontro com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João 14, versículo de 1 a 3. Em particular, de Santo Agostinho, Mundos de Expiações e Provas. Item 13. Que vos direis que já não conheceis dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas têm por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência.
É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bem, esse é um texto bastante conhecido por nós e muito discutido também nas reuniões, né? Em que a Terra, hoje é um planeta de provas e expiações, já foi um planeta primitivo, né? E que recebeu uma pleiade de espíritos exilados para desenvolver, para se redimir e desenvolver a moral, né? Uma vez que, em princípio, a inteligência eles haviam adquirido de uma certa forma com o tempo, né? Tanto que os espíritos ao longo da doutrina colocam que hoje o nosso problema não é inteligência, não há espíritos aqui primitivos que estão ainda engatinhando no desenvolvimento do intelecto. Não existe isso hoje no planeta Terra. A média da inteligência do planeta é expressiva, o que nos falta efetivamente é moral, né? Então, por que esses espíritos vieram aqui? Para enfrentar os seus iguais, né? Aprender a conviver com os seus iguais, porque todos são difíceis, e enfrentar as intempéries, né? As questões da natureza, né? De um modo geral. É interessante que essa explicação espírita, né? Ela põe luz numa série de ensinamentos bíblicos, né? Todas as parábolas, todas as comparações que tem na Bíblia, elas foram esclarecidas através dessa leitura. Então, por exemplo, na Gênese, né, bíblica, né, no capítulo 3, versículo 22, está escrito: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Olha que interessante. Então o homem, né, ele de alguma forma, ele comeu simbolicamente a maçã da árvore do conhecimento, que é a árvore do bem e do mal. E antes que ele comesse da árvore da vida eterna, né, ele perdeu o paraíso. Né? Interessante isso. Então o homem passa a ter o conhecimento do bem e do mal, mas isso não pode, antes que ele coma da vida eterna, né, ele é expulso, entre aspas, do paraíso e vem para um planeta primitivo, né, e o converte em provas e expiações. Interessante que também, né, vamos pegar agora em João 17, alguns versículos, né, é quando ele faz a oração pelos seus discípulos, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Então no versículo 3 ele diz justamente qual é essa vida eterna. Ele define o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que tenham conhecimento a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a fruta da vida eterna. Né? E que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para que nós tenhamos o conceito, entremos no mundo da espiritualidade, quer dizer, a vida eterna, né? Passemos a adotar os valores da espiritualidade, passemos a viver valores que valem para sempre, infinitamente, que é a vida eterna. A vida eterna é simbolizada no conhecimento de que Deus é único e que Jesus o enviou para nos orientar, né? Então vou repetir que é uma oração, né? São vários trechos aqui. A oração sacerdotal de Jesus. Ó. Esse é o versículo 3.
Ele fala: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem te enviaste. E aí ele ainda continua, né? Eu vou pular alguns versículos, né? Destaquei alguns, em que ele coloca, também orando a Deus: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Né? Olha que interessante. Então, Jesus orando a Deus agora pelos discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que seguiram Jesus, aqueles que creram em Deus e nas palavras de Jesus. Porque nem sempre foi assim, né? Há passagens no Evangelho em que existiam muito mais discípulos. E numa oportunidade, na sinagoga em que Jesus se apresenta como o enviado de Deus, explicando que ele representava Deus, etc., muitos ouviram aquilo e foram embora, né? Acharam que ele estava sendo presunçoso. E ficaram os 12. Né? Foi uma seleção já inicial daqueles que seguiriam Jesus. E ele continua no versículo agora 9. É por eles quem? Pelos discípulos. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele não roga, ele roga por aqueles que, em outras palavras, estão fazendo a vontade de Deus, né? Que são minha mãe e meus irmãos. Né? E mais passagens que eu também pularei, né? A 13ª. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Né? E ele ainda falando dos discípulos, ele fala: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Né? João 17, versículo 15. E por fim, né? E aí a gente entra por tabela. Não, no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Né? Isso já a gente pega o bonde aí. Né? Nós não fomos discípulos, seguidores de Jesus. Aliás, somos os últimos que estão tentando correr aí no fim do bloco. Né? Mas, na medida que seguirmos aqueles primeiros que aprenderam com Jesus e passaram, também desfrutaremos, né, da proteção de Jesus. Né? E é muito claro: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, olha que interessante, né? Se amarrarmos as duas coisas, nós temos a justificativa do exílio, a justificativa da perda do paraíso, né, por aqueles que perderam, né, que trouxeram para nós aqui a sua inteligência, né? E por quê? Porque eles tinham conhecimento, tinham inteligência, mas não tinham moral, né? E na medida que muitos se redimiram aqui e com isso passaram esses ensinamentos para os outros, retorna-se à condição da vida eterna, que é a árvore da vida eterna, que é caracterizada por crermos em Deus e em Jesus no que Ele nos trouxe. Né? Interessante, valeria a pena, nesses dias que nós temos um pouquinho mais de tempo, pegar essas referências e lermos os versículos intermediários para que a gente tenha um contexto, não só o texto. Né? E assim,
né? Nós até brincamos na outra oportunidade, na outra sessão, né? Nós estamos passando por um período, obviamente, de provas, né? Coletiva, individual, né? E é como o professor que fala quando ele distribui a prova. Ele fala assim, olha, a prova que vocês vão fazer agora é em dupla. É você e Deus. Quem for ateu vai fazer sozinho, né? Então, que façamos a nossa prova em dupla ou até, né, em três, né? Deus, Jesus e nós. Uma boa noite a todos. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, espero que a saúde tenha sido companheira assídua de todos vocês nesses dias e que todos tenham sido fortalecidos pela previdência divina, por seus espíritos protetores, transformando vocês em criaturas corajosas, fortes, e que a gente tenha nesta oportunidade a oportunidade do esclarecimento, do convívio e da felicidade relativa que nos cabe, né? Os momentos felizes, momentos de um pouco de paz, momentos de um pouco de tranquilidade para o nosso espírito. Nós vamos começar, e eu convido vocês a começar esquecendo-se dos seus problemas pessoais, esquecendo-se dos problemas que vocês estão vivendo, buscando ligar-se a essa espiritualidade superior que nos acompanha em todos os momentos de nossa vida. Que nossas preces alcancem a todos, fortaleçam a todos e amparem a todos. Jesus, nosso Mestre amado, nosso irmão maior, esteja sempre conosco nesses momentos em que o nosso espírito busca o teu esclarecimento, busca tuas palavras, busca a tua luz. Ampara a todos, Mestre amado, que assim seja. Nós estamos falando a respeito de um texto escrito por Kardec na Revista Espírita de 1862, no mês de julho de 1862. O texto é chamado de O Ponto de Vista e trata da mudança ou do esclarecimento do ponto de vista da gente em relação tanto às dificuldades da vida quanto à morte, quando a gente olha para a nossa vida não como um intervalo entre o nascimento e a morte, mas como o momento da criação em que somos criados simples e ignorantes por Deus e vamos nos desenvolvendo ao longo da infinita eternidade à nossa frente, né? Nos transformando em espíritos cada vez melhores e cada vez mais esclarecidos até chegarmos ao estágio de espíritos puros, onde teremos ainda trabalho para fazer, mas um trabalho já em prol de todos, né? Nós tratamos já em 2 encontros anteriores sobre as 2 primeiras partes do texto. Como eu disse, o texto é longo, ele vai aí por vários caminhos e por várias páginas, e a gente não tem pressa, porque Kardec é denso, é profundo, e a gente precisa lidar com essa densidade, com essa profundidade dos conhecimentos trazidos por Kardec, com calma e buscando o esclarecimento mais profundo da nossa alma, né? O texto de Kardec continua assim: como tudo isso muda de aspecto? Tudo isso o quê? Toda a nossa visão
limitada e materialista e presa a esse conceito de que a nossa vida está entre o nascimento e a morte, né? Como tudo isso muda quando você tem contato com as verdades da espiritualidade superior e com as verdades da vida em espírito. Então, como tudo isso muda de aspecto quando, pelo pensamento, sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na radiosa, esplêndida e incomensurável vida de além-túmulo. Como então tem piedade dos tormentos que se criou à vontade? Como então lhe parecem mesquinhas e pueris as ambições, a inveja, as susceptibilidades, as vãs satisfações do orgulho, e como, se na idade madura considerasse os brinquedos infantis, do topo da montanha olhar criaturas no vale. Partindo desse ponto de vista, tornar-se-á voluntariamente joguete de uma ilusão? Então, a vida espiritual é uma ilusão, será? Não. Ao contrário, estará na realidade, no verdadeiro, e para si a ilusão é ver as coisas do ponto de vista terreno. Com efeito, não há ninguém na Terra que não ligue mais importância àquilo que, para si, deve durar muito mais do que é o que deve durar um dia. Que não prefira uma felicidade duradoura a uma felicidade efêmera. A gente se inquieta pouco com um aborrecimento passageiro. Acima de tudo, o que interessa é a situação normal. Se, pois, elevarmos o pensamento de maneira a abarcar a vida da alma, chegaremos forçosamente a essa consequência: ver a vida terrena como uma estação passageira, a vida espiritual como vida real, porque indefinida, que é ilusão tomar a parte pelo todo, isto é, a vida do corpo apenas transitória pela vida definitiva. O homem que apenas considera as coisas do ponto de vista da vida terrena é como aquele que, estando dentro de casa, nem pode julgar da forma nem da importância da construção. Julga sob falsas aparências, porque não vê tudo. Ao passo que aquele que a vê de fora julga direito, porque pode observar o conjunto. Então, se a gente analisar, se a gente pensar a respeito da nossa vida, o espaço entre o nascimento e a morte é, sei lá, um dia, uma hora, alguns minutos, né? E por mais que você busque a felicidade nesses momentos, seria o equivalente a você buscar uma felicidade efêmera, né? Assim, uma felicidade de um dia, né? E ter problemas no resto da vida. Não justifica, né? O nosso bom senso sempre diz que os fins não justificam os meios, que não adianta você construir uma felicidade artificial para você à custa da felicidade dos outros, que você nunca está plenamente feliz se aqueles que você ama também não estão felizes junto com você. Se para chegar a isso que você considera como felicidade, você carrega dentro do peito as mágoas, os ressentimentos, as dores de quem passou por cima de tudo e de todos para alcançar uma coisa efêmera. É como se você lutasse enormemente para chegar e comprar uma casa, e para isso você teve que trapacear, você teve que enganar, você teve que tirar proveito de situações moralmente duvidosas para chegar até essa casa.
Parece que quando você está dentro dessa casa, todas essas recordações daquilo que você fez estão lá junto com você. E aquilo que deveria ser um prazer acaba se tornando um tormento, porque a vivência dentro daquela casa faz com que você se lembre de todas as torpezas que você fez para chegar até lá, né? Então é por isso que ele faz esse comparativo com a casa, né? Você fica olhando de dentro da casa, né? E vê as paredes bonitas, bem pintadas, os móveis, mas do lado de fora, as pessoas que você traiu, as pessoas que você passou para trás para conseguir aquela casa, estão do lado de fora, estão passando frio, estão passando fome, estão te maldizendo pelos cantos e pelos caminhos, e você não está tendo proveito nenhum, porque você não consegue nem sair para aproveitar o quintal, tal a dificuldade que você criou, né? Então, por que essa felicidade efêmera? Por que construir isso? Por que não buscar a felicidade verdadeira, aquela que vai durar para sempre? Que ela só virá através do amor do próximo, através do respeito ao próximo, através da maneira como você lida de forma honesta e honrada, que traz a sua consciência tranquila em relação ao outro, não fazendo ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse com você, né? Então, é esse sentimento de que você não deve nada para ninguém, que você fez todo o bem que você podia, que está tudo dentro do que manda e do que a lei de amor ao próximo ela promove, de respeito ao próximo ela promove, é que vai te dar essa sensação de felicidade que você está procurando. Não vai ser nem a casa, não vai ser nem o carro, não vai ser absolutamente nada disso que vai te fazer feliz. O que vai te fazer feliz é essa sensação de que você e os seus, aqueles que você ama, estão bem. E você tem boas relações com essas pessoas. É isso que vai te fazer feliz, né? E é nesse sentido que olhar para a vida eterna, né, e não para a vida das conquistas materiais do dia a dia, né, é nesse sentido que você vai mudar o seu ponto de vista a partir da maneira como você entende, compreende e estuda a doutrina espírita. Kardec continua. Dir-se-á que, para ver as coisas dessa maneira mais espiritualizada, enxergar as coisas com o olhar de quem vai ter vida eterna e várias encarnações, então, dir-se-á que para ver as coisas dessa maneira é necessária uma inteligência fora do comum, um espírito filosófico que se não encontra nas massas, de onde necessário seria concluir que, com raras exceções, a humanidade arrastar-se-á sempre no terra a terra. É um erro. Para identificar-se com a vida futura, não é necessária uma inteligência excepcional, nem grandes esforços de imaginação, pois cada um traz consigo a intuição e o desejo. Mas a maneira pela qual geralmente a apresentam é muito pouco sedutora, porque oferece como alternativa as chamas eternas ou a contemplação perpétua, o que leva muitos a preferir o nada. Daí a incredulidade absoluta de uns e a dúvida no maior número. Daí a incredulidade de uns e a dúvida do maior número. O que faltou até agora foi a prova irrecusável da vida futura, e essa prova vem dá-la o Espiritismo, não mais por uma vaga teoria, mas por fatos patentes. Mais ainda, ele a mostra tal qual a razão mais severa a pode aceitar, porque tudo explica, tudo justifica, resolvendo todas as dificuldades, e porque é claro e lógico, está ao alcance de todos. É por isso que o Espiritismo reconduz à crença tanta gente que a havia perdido. Diariamente demonstra a experiência quantos simples operários e camponeses sem instrução compreendem sem esforço esse raciocínio. Colocam-se
tanto mais à vontade nesse novo ponto de vista, quanto mais nele acham, como todas as criaturas infelizes, uma imensa consolação e a única compensação possível em sua existência penosa e laboriosa. Então, o que a gente precisa observar, né? O conjunto de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e que a revelação dos espíritos, primeiramente no Livro dos Espíritos, depois em todas as obras de Kardec, nos mostra, né, esse conjunto moral, essa questão de causa e efeito, esse eterno plantar e colher, esse ser fruto de si mesmo, de construir a si mesmo, seja porque você faz as coisas bem e colhe bons frutos, seja porque você, ao fazer coisas não muito, vamos colocar assim, não muito corretas, não muito éticas, não muito honestas e prejudicando as outras pessoas, você acaba tendo a necessidade de reparar isso diante da justiça de Deus e você retorna em encarnações futuras ou na própria encarnação que você está, você já começa a fazer esse resgate. Então, a doutrina espírita e os conhecimentos trazidos pelos espíritos nos mostram exatamente isso. Né? Nos mostram que nenhum mal vai ficar sem correção, né? Que mesmo aquele espírito mais terrível vai ser esclarecido e vai ser melhorado e vai se tornar um espírito puro. Nos mostra que nós também podemos chegar ao ponto em que Jesus se mostrou para nós, né? A essa sensação de felicidade por simples amar o próximo, né? Por desejar para o outro aquilo que você quer para você mesmo. Então todas essas verdades que são colocadas para nós de forma tão didática e tão pedagógica por Kardec, nos fazem compreender todas as dificuldades da vida, todas as vicissitudes, todas as provas, todas as expiações, todos os porquês, por que gente morre, por que gente nasce, né? Esse ciclo incessante de aprendizado que é a vida, né? E o conjunto das encarnações, né? E das reencarnações, né? E que o mal que alguém fez para uma pessoa, ou para a humanidade, ou para alguém que a gente nem conhece, mas que nos toca, esse mal não vai ficar simplesmente ao léu, ele vai precisar ser corrigido, ele vai precisar ser reparado, a diferença entre aquelas duas pessoas vai precisar ser harmonizada e equilibrada. E isso tudo nos dá essa certeza, essa tranquilidade. E isso é tão lógico, isso é tão claro, isso parece tão evidente, porque a gente já traz essa sensação dentro de nós, porque a gente já traz essa memória de como as coisas funcionam na vida espiritual, porque a gente viveu a vida espiritual, a gente está vindo da vida espiritual quando a gente encarna. Então a gente tem todas essas memórias gravadas na nossa memória espiritual. E é por isso que parece lógico para nós, porque é o que a gente tem, é o que a gente traz consigo mesmo. Então isso faz com que você não precisa ter uma inteligência absurda. E qual a inteligência absurda que ele está falando? É a inteligência que você demonstra em encarnado. Então, às vezes as pessoas confundem inteligência com a quantidade de informações que a pessoa traz consigo, né? Com a capacidade que ela tem de resolver problemas complexos. Mas não tem nada mais complexo do que resolver um problema de relacionamento com alguém, né? E nesse sentido, a pessoa mais simples pode ter o caminho mais, vamos dizer assim, simples para resolver o problema com uma outra pessoa, né? E pode perceber isso, pode entender toda essa verdade moral que a doutrina espírita nos coloca, todo esse conjunto de entendimento filosófico que só de ouvir a palavra filosofia as pessoas já acham que tem que ser um gênio para entender, mas não é, uma coisa bem simples de ser compreendida e foi colocada de forma tão didática. Então, mudar esse ponto de vista é que vai gerar para nós o equilíbrio necessário para que a gente
mude as nossas relações, melhore, afine, equilibre as nossas relações conosco, com Deus e principalmente com o próximo, porque quando a gente equilibra a nossa relação com o próximo, a gente está equilibrando a nossa relação com Deus, né? Então, que a gente faça esse esforço e busque nos harmonizar com a justiça divina. Eu paro por aqui nesse texto, mas ele ainda tem bastante coisa para a gente analisar e a gente faz isso no nosso próximo encontro. Essa é a terceira vez, é o terceiro encontro nosso que eu trato desse assunto e provavelmente a gente vai tratar por mais algumas vezes, dado a quantidade de páginas que nós temos. Eu me despeço de todos vocês, pedindo a Deus e a Jesus que envolvam os vossos corações, que os mantenham fortalecidos, que vocês tenham paz, saúde e esperança, e que dias melhores serão construídos por homens fortes, confiantes e com fé em Deus. Homens e mulheres que sabem que o futuro será construído pelas nossas ações de hoje. Homens e mulheres que acreditam e que sentem no coração que Deus não nos abandona e que Jesus está sempre conosco, na presença de nosso Espírito guardião e todas as vezes que nos reunirmos em seu nome. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Saúde e paz.